Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Estou vendo que o pessoal está chegando aqui. E aí, gente, como foi de fim de semana? Tudo bem? Vamos chegando. Esse fim de semana foi um pouquinho mais quente, né? Deu uma melhorada no tempo, deu para aproveitar um pouquinho. Se bem que eu peguei uma chuvinha inesperada ontem, do fim da tarde para a noite, uma chuva forte, viu, gente? Mas deu tudo certo no final das contas. O pessoal está chegando aqui. Vamos chegando com calma, pessoal. Temos a noite aí, tem bastante tempo para a gente ir se acomodando. Vou dar boa noite para quem já chegou aqui. Silvana Colombara, deve estar com o Luiz aí também. Boa noite para vocês, tudo bem? Eu aqui, eu e a Lúcia aqui. Ela está com o nickname de professora, ela está toda chique hoje, ó. E aí, tudo bem? Boa noite para vocês. Joaquim Quezada, que está aqui com a gente também. Boa noite para você, Joaquim. Reinaldo está aqui também. A Elka deve estar aí junto com ele. Boa noite para vocês, meus queridos. Tudo bom? Michele Delgado também está aqui com a gente. Mais uma live, mais um Evangelho de Domingo aqui. Estamos todos preparados, prontos, animados para fazer mais um evangelho gostoso, com muita vibração positiva para vocês. Vamos chegando, pessoal que está chegando aí. Eu sei que às vezes, como a gente transmite no Facebook, o Facebook tem um delayzinho, ele demora para notificar o pessoal que começou. Então, a gente sempre dá essa introduçãozinha para dar tempo do pessoal ir chegando, ver que começou e tal, né? Vamos dar boa noite para a Thelma. E oi, Thelma, boa noite, tudo bem? A Leida também está aqui com a gente. A Elka também já escreveu aqui. Oi, Elka, boa noite. A Vera Lúcia Tamashiro está aqui com a gente. Boa noite, Vera, tudo bem? Dona Alda e seu Francisco aqui com a gente. Boa noite para vocês também. Márcia Pugliese aqui com a gente. Boa noite, Márcia. Tem passado bem aí? Como estamos? Cláudia Carreira também está aqui com a gente. A Cleusa Almeida. Oi, Cleusa, boa noite. Aparecida Ormonde, a dona Cida Ormonde está aqui. Renatão, ô Renatão, como estamos? Tudo bem? A Elizabeth, oi Beth, aí? Boa noite para vocês. Ô André, boa noite para você, viu André? Mari Galvão também está aqui com a gente. Deve estar lá no outro quarto, né? Porque aqui a casa é a mesma. Ela só para dar oi para vocês. Oi, meu amor, tudo bem? Cuida das crianças aí que eu estou trabalhando. A Glaucia Lemos está aqui com a gente também. Oi, Glaucia, tudo bem? Maristônia está aqui, Mariciana Mota. Tudo bem, Maristônia? E aí? Boa noite para você, viu? Todo mundo está chegando aí, boa noite para todos. A Isabel Gonçalves também está aqui com a gente. Oi, Isabel, boa noite, tudo bem? Vamos esperar mais um minutinho ou dois, a gente já começa, tá bom, pessoal? Deixa o pessoal ir chegando aí, se acomodando. Seu Olíbio Batista, boa noite. Seu Olíbio, tudo bom? E aí, pessoal, deu para aproveitar um pouquinho esse fim de semana, né? Aproveitem que, olha, esse calor, se não me engano, vai só para terça-feira, quarta-feira já esfria de novo. A gente já está indo para o fim do inverno desse ano, né? Agora setembro já muda o ano, muda a estação do tempo, né? Lá para o dia 21. E aí a gente começa a entrar na primavera. E aí a tendência é começar esquentando, mas a gente ainda pode pegar umas frentes frias aí, né? Vocês viram que lá nos Estados Unidos passou furacão, então é que lá é ao contrário, né? Lá eles estão saindo do verão. E aí começa o outono dessa temporada deles de furacão. É agosto, setembro, outubro, vai até outubro. Mas aí a gente também já começa a pegar um pouquinho de calor, porque nem que esse inverno especificamente eu não senti tanto frio. Tem uns dias de frio, assim, 4, 5 dias, uma semana, mas não foi um dos mais frios, né? Porque também teve El Ninho, aquela coisa, né? Então, já mexeu com as chuvas e aí não foi tão frio, né? A Ana Cláudia está aqui com a gente também. Oi, Ana Cláudia, boa noite para você, viu? E para a turma aqui do Reinaldo, sempre tem uma turma grande com o Reinaldo, que está aqui a lista dele. Boa noite para todos vocês que estão acompanhando aí. Tem uma boa noite. Vamos começar então, pessoal. 8h07, já deu para o pessoal ir chegando.
Pessoal, eu vou fazer hoje a abertura e a palestra, e a Lúcia vai fazer vibração e encerramento, tá bom? Ó, a Marinês Mota. Oi, Marinês, tudo bem? Boa noite para você, viu? Eu preparei uma prece de abertura, pessoal, que vocês sabem, né, que sempre condizente com o tema de hoje. O tema de hoje é Reconheçamos, porém, que é um texto lá do Continuar Palavras de Vida Eterna, né? Então vamos com a nossa prece de abertura e aí a gente já vai para a palestra, tá bom, pessoal? Então a prece diz assim: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, ei-nos aqui de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Verdade, a gente pede e nem exatamente o que a gente está precisando, né? Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, nos dê a luz. Nas horas de incerteza, nos dê apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dai-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rodam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves, canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não a venhamos cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e o amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos nas mãos, no arado dos nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, que assim seja. Então vamos agradecer ao querido Mestre Jesus, vamos lembrar dessas palavras de prece que fazemos a Ele, sempre pedindo a sua luz, a sua sabedoria, o seu guia, a sua orientação, para que possamos caminhar no sentido da evolução moral e espiritual, no sentido da perfeição que é nosso querido Mestre Jesus, que possamos nessa caminhada ser protegidos, iluminados e bem orientados, para que quando cairmos na tentação ou nos desviarmos do caminho, que os nossos irmãos do plano espiritual possam nos colocar de volta no caminho com a menor dor possível, para que nós possamos estar sempre na direção correta de Mestre Jesus. E que nós possamos, através desse evangelho dessa noite, poder absorver conhecimento, poder fazer as reflexões necessárias para o nosso desenvolvimento, para que possamos dar cada dia mais um pouquinho, um passo adiante, subir um degrauzinho após o outro no caminho da nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos.
Antes de abertura feita, vou dar boa noite quem foi chegando aqui. Dá uma olhada aqui. Ó, a Clara Jamusso que chegou. Oi, Clarinha, tudo bem? Boa noite para você. Tem mais um pessoal do Reinaldo que ele colocou aqui. Boa noite para todos vocês, viu? O Clóvis também está aqui com a gente. Boa noite. Michele Delgado também está pedindo vibrações. Vamos fazer vibrações muito fortes hoje, viu, Michele? Pode deixar os nomezinhos. Pessoal, quem quiser vibração específicas com os nomes do pessoal, pode deixar os nomes aí, que na hora das vibrações a Lúcia vai ter o momento das vibrações para o pessoal do chat, para o pessoal que está com o nome lá nas caixinhas, lá no centro. Então, não precisa ficar acanhados, não. Pode pedir aqui, tá bom? Boa noite para a Luciana Drati. Oi, Lu. Oi, Jussiane, desculpa. Boa noite, Jussiane. A Cida Ormonde também está aqui vibrando com a gente. E a Mari Sônia, que eu já dei boa noite. Lu, vou te deixar um pouquinho de lado, tá bom? Vou fazer a palestra e depois eu te trago de volta. Vamos... Deixa eu ver se tem uma melhorzinha aqui. Não, pode ser essa aqui. Vamos lá. Acho que é melhor vocês olharem para minha carinha completa aí. A Daiane. Oi, Daiane. Ó, consegui te ver se eu dar um oi aqui, uma boa noite para você antes da palestra. Hein, Daiane? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Pessoal, a nossa palestra hoje, recomeçamos, porém, né? Porque esse trecho é um trecho que está no meio do texto, por isso que acabou ficando o título da palestra. Não sou eu que escolho o título, né? É o trecho do Palavras de Vida Eterna, tá? Essa é a lição 160 do Palavras de Vida Eterna. E, como sempre, né, ele começa com um trecho da Bíblia, e nesse aqui ele fala assim: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E é um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Então, lá, né, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. E o Emmanuel, nesse texto, ele cita ali alguns caminhos de Jesus, né, os caminhos para chegar em Jesus, né? E nós sabemos que existem muitos tipos de religião cristã. Tem a católica, a evangélica, nós espíritas também somos cristãos, porque acreditamos em Jesus, né, na vinda dele aqui na Terra e tal. Algumas pequenas diferenças de interpretação, mas tem várias outras também, que são aquela Jesus dos últimos dias. Essa é americana, eu não conheço direito, mas eu tenho uns amigos que são. E são várias, né, cristãs, mesmo evangélicas, elas se dividem, né, entre a Universal é uma, a Assembleia de Deus é outra. Eu não conheço muito, mas estou dando aqui um panorama geral, tá? Então, mas são todos cristãos, né? Seguem a Bíblia, seguem o Novo Testamento de Jesus, né? E assim, cada, vamos dizer assim, religião ali cristã, cada vertente, vamos chamar assim, tem as suas próprias regras, seus hábitos, né? E essa reflexão que o Emmanuel faz, que ele limita os caminhos para Jesus, né? Então aqui a gente vai tratar a reflexão do Emmanuel, ele limita o texto para as religiões cristãs, tá bom? Então quando eu estiver falando aqui de religião, vamos se atentar que são somente as cristãs. Não estou entrando em budismo, nem islamismo, nada disso, nem judaísmo, tá? O texto se refere a religiões cristãs do Emmanuel. Então vamos focar nisso, a gente não divergir demais. Né? E ele cita todas as manifestações externas, quer dizer, que nós externamos, não é interno a nós, mas que nós externamos para os outros, né? Que lembram o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então, o que ele quer dizer? Que todas as manifestações, independente da religião, mas todas as cristãs, todas as manifestações que se reportem às lições, ou o próprio Jesus, ou as lições que ele deixou, né? Então, são preciosas, são edificantes e colocam as pessoas que estão ouvindo ali no caminho de Jesus. Por exemplo, existe religião
que não permite que a mulher corte o cabelo, ou tem um limite para cortar, e as mulheres têm cabelos muito longos, ou tem algumas que não pode usar calça, que calça vamos dizer, é só limitada para homens, a mulher tem que usar vestido, né? Aquelas mais ortodoxas, eu estou dando exemplo aqui, né? Então, algumas só vestido, outras têm religiões que não aceitam transfusão de sangue, né? O plano 2023, tá vendo que doação de sangue, transfusões de sangue salva vidas, mas tem religião que não permite. Eu conheço até uma pessoa que é dessa, eu não sei o nome de cabeça agora, mas conheço uma religião, uma pessoa que é de uma religião que não permite doação de sangue, que não permite frequentar outras igrejas. Por exemplo, eu fiz o batizado dos meus filhos aqui, fiz do Telzinho, que batizou relativamente recente, e não pude convidar ela, não pode ir. Nem. Aí eu falei, tá bom, fala para ir no restaurante, pelo menos. Não, nem no restaurante pode ir. Tudo bem, a gente respeita. E o texto do Emmanuel de hoje é exatamente para isso, para a gente aprender a respeitar, porque todas as religiões que levam a Jesus são edificantes, têm que ser respeitadas, né? O texto em si comenta desses hábitos exteriores, né? Tanto nas partes... Então, eu comentei aqui, alguns do cabelo, da roupa, na aceitação de sangue, algumas que orientam com relação à alimentação, por exemplo, tem religião que proíbe bebida alcoólica. Eu já fui em casamentos de colegas evangélicos que tinha suco. E quando eu vou em casamento, eu tomo cerveja, tomo vinho, até um esquinho, porque é um momento de celebração e não pode. Mesmo que Jesus tomava vinho na Bíblia, mas eles não podem tomar álcool. O que às vezes fica um pouquinho, né? Assim, mas ok, a gente tem que respeitar, né? E algumas atitudes de convenção social também, né? A gente aqui no centro mesmo, a gente tem algumas recomendações que quem faz a parte de mediunidade sabe que facilita o trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dia de desobsessão, a gente não é que é proibido, mas a gente evita porque facilita o nosso trabalho como médium. Tem nada a ver com obrigação, mas é porque a gente já pelos estudos já percebeu que fica mais agradável, que a gente se sente mais leve, então a gente evita comer carne vermelha no dia de trabalho de desobsessão. E a gente também não consome bebida alcoólica nos dias de qualquer trabalho. Então, pode ser na segunda desobsessão, na terça, que vai ter estudo, ou às vezes tem a parte prática, né? Quando vai fazer as lições. E aí, na quarta-feira, quando tem o passo também, a gente não evita não toma bebida alcoólica e tal. E principalmente no tratamento de cura. E evitar a bebida alcoólica no tratamento de cura, inclusive para os pacientes também que fazem o tratamento, pelo menos no sábado, né? Não vou proibir ninguém de tomar sua cervejinha junto com o jogo lá, fique à vontade, mas a gente recomenda que evita, porque facilita do fluido que foi vibrado lá na hora a ficar mais fixo, onde a gente realmente precisa. Então, para os pacientes de tratamento de cura, a gente pede, orienta, não é obrigatório, mas orienta para o seu próprio bem-estar, tá bom? Não é pelo meu, mas pelo seu próprio, que evite bebida alcoólica no sábado, pós-tratamento, obviamente, né? Principalmente, mas pós também tratamento de cura, tá bom? Então, você veja, são recomendações que a gente faz. Não é nada obrigatório, nada impositivo, e aí vai dar consciência, vai dar resultado de cada um. Aí tem algumas outras religiões que são um pouco mais, vamos dizer assim, mais ortodoxas, um pouco mais drásticas, que chegam a proibir e tal, né? E são todas religiões cristãs, né? E o Emmanuel, ele é bem abrangente nesse texto. Por quê? Porque todas as religiões cristãs, todas no geral, mas como a gente falou que ele está focando nas cristãs, todas são positivas, né? Passa uma mensagem boa. Você está falando de Jesus? Jesus só ensinou amor, ensinou coisas maravilhosas para a gente. Então, se você está falando de Jesus, você está passando uma mensagem positiva. Por mais que algumas atitudes você pode discordar, ou talvez não discordar, mas pelo menos questionar, a gente tem que respeitá-las, porque tá falando coisas positivas. Está falando de Jesus, é uma coisa boa, né? E aí eu tenho um questionamento. Por que existem várias religiões cristãs se Deus é único
e Jesus também foi único na Terra. Então, por que essas diferenças? Um pode, outro não pode, um faz isso, se é tudo Jesus? Por quê? Porque cada pessoa encarnada, gente, ela tem, dentro da sua experiência, do seu nível de evolução espiritual, ela se conecta com um tipo de interpretação. Então, depende do nível de evolução, ela se reconhece naquela interpretação dos evangélicos, da Igreja Católica, da Ortodoxa Cristã, Apostólica Romana e tal, do Espiritismo. Tem gente que já frequentou Igreja Evangélica, já frequentou Igreja Católica, já frequentou Espiritismo e se identificou mais com uma do que com outra. E isso depende da sua evolução, da sua experiência atual como ser encarnado e das passadas também. Isso influencia, tá? Então não tem certo e errado aqui. Tem diferença de experiência, de nível de evolução. Né? Cada um se reconhece ou absorve os ensinamentos daquela forma que convém melhor. Isso depende. Né? Se cada pessoa vive um nível de evolução diferente, não seria justo uma única forma de interpretação. Né? Porque cada um tem uma experiência diferente. Então, ela vai interpretar do jeito dela. E o que a gente tem que fazer é respeitar as diferenças. Então, é natural, é esperado que existam várias religiões. Porque seria uma coisa injusta. Né? Lembrando, pessoal, que a religião foi criada pelo homem. Né? O Jesus esteve aqui, fez tudo o que ele fez, passou os ensinamentos da forma ideal, mas as religiões foram criadas pelo homem. A própria Igreja Católica, que escreveu a Bíblia só foi escrita lá pelo ano 300. 300 anos depois de Cristo, lá, passou por uma série de reis e papas da época que deram a sua interpretação, a sua visão de religiosidade e colocaram lá no texto. Né? Não sei se hoje eu comecei nesse tema, eu fiquei curioso e fui pesquisar o que a ciência diz com relação às feições de Jesus. E Jesus não tem aquele olho azul, aquele nariz fininho, das imagens que a gente conhece. Se você for se basear assim pela ciência, né? Pelo estudo de um crânio da época. Jesus deve ter algo parecido com o que são... Lógico, teve uma certa evolução em 2000 anos, mas as feições parecidas que são, assim, lembrando que ele era judeu, né, na época, né, da região eram todos judeus, não existia ainda cristianismo, porque começou com ele, então só tinha judeu ali, do Oriente Médio, era um homem do Oriente Médio, não turco, narigudo, mas um homem ali do Oriente Médio, e ali era uma região de muito calor, ele vivia no deserto, passou muito tempo no deserto, então provavelmente ele não devia ter aquela pele clarinha, olhinho azul. Dificilmente. Tá? Então, por quê? Porque até da Igreja Católica e tal, que faz a Bíblia e que as outras seguem, tem tudo uma certa interpretação. Mas a aparência de Jesus, para nós, não importa em nada. Importa os ensinamentos que ele passou, as coisas, os milagres que ele fez, o quanto ele ensinou para nós. Não é verdade? Né? Então, só reforçando que assim, a religião foi criada mesmo pelo homem encarnado e ele deu sua interpretação. Né? Os ensinamentos de Cristo, a vida que ele viveu, foi única. Mas a forma de contar a história é diferente. Até entre os textos dos apóstolos que estiveram presentes lá com ele, ao vivo, tem diferença nas passagens. Né? Porque cada um escreveu a forma que viveu, o sentimento que sentiu, o que aquilo passou para ele da forma dele. Então, até quem estava ali ao vivo tem diferença na história. E o que é super normal. Né? E, gente, só é assim porque Deus permitiu que fosse assim. Tudo bem? Essa diferença é permitida, era para ser assim, e é natural que seja. Né? Imagina, é como se a gente fosse numa escola, a escola do Evangelho. Estamos aqui estudando, que a gente sempre estuda os ensinamentos de Jesus, então vamos chamar de uma escola do Evangelho, escola dos ensinamentos.
né? Escola da evolução do espírito. Você não trata numa escola um aluno de primeira série igual um aluno de sexta série ou um aluno de segundo ano do ensino médio. Cada um tem seu nível de educação, seu nível de maturidade pessoal e você tem que ser tratado diferente. Por isso que essas diferenças, né? Então, cada um de nós está num grau diferente de evolução. E não quer dizer que quem está num grau acima é melhor de quem está num grau abaixo. Porque, gente, isso não é uma corrida. Ah, eu estou na sua frente, eu estou mais evoluído. Não, isso não é uma corrida. E, na verdade, é um paradoxo. Todo mundo aqui sabe o que é um paradoxo? Paradoxo é como se fosse uma coisa circular. É uma coisa que parece boa, mas, na verdade, não, às vezes nem sempre é tão boa. E a gente fica ali num moinho, ali numa espiral e não sai. Né? Isso é um paradoxo. Porque pensa assim, olha como é interessante esse paradoxo da evolução, né? Porque quem está, vamos dizer assim, um degrau acima na evolução, possivelmente é porque aprendeu mais que o outro. Mas se ele aprendeu mais, é porque possivelmente ele errou mais. Porque é errando que a gente aprende, é cometendo os erros que a gente aprende, né? Então, se você aprendeu mais, é porque você errou mais. Se você errou mais, é porque você deve mais. Então não fica achando, eu sou mais evoluído que a outra pessoa. Tudo bem, você é mais evoluído porque você errou mais, você aprendeu mais, você errou mais, logo você deve mais que ela. Então, esse é o paradoxo. Você acha que está na frente porque é mais evoluído, mas na verdade você é mais devedor. Porque você só está lá porque você errou mais, logo você deve mais. Então você vai ter que pagar mais. Aí você fala, aí sobe todo mundo lá, né? Desencarna, vai para lá na colônia, e aí aquela pessoa que você achava que era menos evoluída já está lá na colônia bem antes que você. Aí você fala, pô, mas como que esse cara chegou aqui primeiro que eu, se eu era tão evoluído? Você era evoluído, só que você devia mais, então você teve que ficar pagando mais lá no umbral, meu filho. Esse é o tal do paradoxo, né? Você acha que ser evoluído é melhor, mas teoricamente, nem sempre, não necessariamente, tá? Então a gente tem que ter isso. A gente não pode ficar se achando, eu sou mais evoluído, eu sou dirigente. Isso não existe. Geralmente é quem deve mais que está aqui para pagar mais, certo? E a gente também não deve julgar, pessoal, a interpretação dos outros. Nós temos que, como eu falei no começo, né, dar as mãos, todos os cristãos deveriam dar as mãos e se respeitar mutuamente. Porque todas as formas de manifestação, mesmo aquelas que no primeiro momento possam parecer exageradas, ou às vezes até teatrais, né? A gente já vê isso algumas vezes na televisão, na internet, aí, algumas cenas que você fala, nossa, precisava de tudo isso, mas a gente não deve julgar, e sim respeitar, tá? Porque a salvação, pessoal, a salvação que eu digo é a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, de evolução, de ir para uma colônia mais rápido, né? De estar na forma de... Não está na forma de interpretação, mas está sim na caridade. Quanto mais próximo a gente viver a vida de Jesus, e Jesus foi a pessoa mais caridosa que teve. Ele ressuscitou pessoas, ele doou somente amor. Então aquilo é caridade pura. Então a salvação está na caridade e não na forma de interpretação. Você pode ser super contido, super elegante e não fazer nada pelo próximo. Em compensação, você também pode ser todo estapafúrdio aí, adora fazer um show, mas se você ajuda, tá na caridade, está se dedicando pelo próximo, está fazendo bem aos outros, né? Você está no caminho certo. Talvez é aquele famoso jeito certo, não está no jeito certo, caminho certo, caminho errado, escreve certo por linhas tortas, sabe? Às vezes o seu jeito é um pouco estapafúrdio, mas se você está na caridade, você está no caminho certo, tá? Todos, muitas vezes, em momentos diferentes, todos os seres humanos, aqui já é geral, né, precisam desse chamamento no Evangelho. Esse chamamento vem, tá? Pode ser mais novos, um pouco mais velhos, não importa a idade, mas o chamamento vem. O que é esse chamamento? É aquela descoberta de quem foi Cristo. Quando você começa a descobrir que existe um papai do céu para as crianças, a minha filha fala muito, é o papai do céu, é o papai do céu. Aí ela já está começando a entender que Deus é uma coisa, Jesus é outra, né? Mas aí depois ela entende que hoje é praticamente uma coisa só, né? Porque Jesus está ali, se tornou uma coisa única, né? E todas as pessoas que conhecem
principalmente aqui no Brasil, que é um país bem católico, né, de grande maioria, então essa parte de religião, das imagens, tem um monte de lojinha de religiosidade, então você vê, né, falam na TV, tem um monte de canal, depende se é evangélico ou não, mas tem um monte de canal de igreja, então oração e tal. Então, aqui no Brasil, esse chamamento ocorre até cedo nas crianças, porque as crianças recebem essa influência, às vezes dos pais. Por exemplo, eu já estou levando a minha filha aí lá, levo ela de quarta-feira para tomar passe, ela vai no tratamento de cura, já quer ajudar, quer participar, aí toma o passe dela, mas ela já está descobrindo o que é o centro, o que eu faço lá. Isso faz parte do chamamento, né? Às vezes os pais influenciam, às vezes os pais não estão influenciados, mas o próprio ambiente, o mundo influencia, né? E todo mundo tem esse chamamento porque a gente comemora a Páscoa, a gente comemora Natal. O que é Natal? É o nascimento, comemoração. Já falamos sobre o Natal aqui, sobre a data, não vou entrar nesse mérito, mas é a comemoração ali do nascimento de Jesus. Papai, quem foi Jesus? Jesus foi, explica. Então ela já quer saber quem que foi, porque se comemora o Natal, porque se comemora a Páscoa, o que é Páscoa, né? Então todos esses têm essa fome de informação, né? E é a partir desse chamamento que nós começamos a nos apegar às nossas manifestações de fé. Então, porque onde a gente vai aprender sobre Jesus? Não é na esquina, né? Ou é num centro espírita, depende. Geralmente, os pais dão essa orientada. Mas se você tem pais ateus, você tem esse chamamento, você vai ter que procurar. Você pode ir numa igreja católica, pode ir numa igreja evangélica, né? Você vai buscar conhecimento sobre quem foi esse tal de Jesus, por que ele é tão importante, por que a gente comemora o nascimento dele, comemora a ressurreição dele. Por quê? Quem que é esse cara aí que mexe com o mundo, com o planeta? O que ele fez de tão legal para ser o mundo inteiro conhecer ele? Pode ser que nem todos sigam, mas muitos países, aí a grande maioria, lógico, não em quantidade de pessoas, porque lá na China é um país muito populoso, a Índia também são países populosos, mas eu estou falando em quantidade de país, não em quantidade específica de pessoas, né? Mas aqui no Ocidente, a grande maioria dos países, dependendo da quantidade de população, é cristã, vamos dizer assim, né? E aí as pessoas vão procurar, vai no templo, vai numa igreja, vai no centro, né? Pode ser um centro físico, pode procurar aqui na internet, olha, o que está falando de Jesus aqui? Pega uma palestra nossa, pega um evangelho online, começa pelo online, dentro de casa, confortável, mas o importante é que a pessoa saia buscando esse conhecimento, tá? E isso é importante. Essa busca por conhecimento religioso, eu digo, conhecimento cristão, nos dignifica e amplia também a nossa moralidade, né? A nossa moral fica um pouco mais elevada a partir que a gente adquire esse conhecimento. Sabemos que a palavra do Evangelho ela é clara ao confirmar a necessidade de Cristo em nossa vida. Se você ler o Evangelho, você não vai ficar com nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas a necessidade de Cristo na nossa vida, no nosso sentimento, na nossa ideia, na nossa ação e na nossa conduta. Então, não adianta a gente manifestar Cristo somente no centro, ou somente na igreja que frequenta, ou no templo. Não adianta. A gente tem que ter ele na nossa vida, e principalmente no nosso sentimento, que é através do nosso sentimento que vai refletir nas nossas atitudes, na nossa ideia. Tá bom? Nós temos que ter o Espírito de Cristo em nós, nos pensamentos, para que nas atitudes, em qualquer lugar que a gente tenha, a gente reflita isso externamente. Fazendo bem, né? Não brigando no trânsito. Já conversamos isso em outras palestras. Só reforçando aqui que isso tem que estar intrínseco em nós, no sentimento, no pensamento. Nós sabemos também por aí que existem alguns pastores, padres, pregadores em geral, sem entrar no mérito, que proclamam Jesus em palcos, mas na verdade eles só estão interessados no dinheiro da doação, né? Sabemos como funciona aí, dá para ver até na TV algumas figuras aí, né? E esses, na verdade, eles são mais gananciosos do que realmente evangelizadores. Às vezes
tudo a boca para fora, porque nas atitudes fora do templo é tudo diferente, né? Não faz nada. É só estar interessado no dinheiro e gasta o dinheiro no lugar de fazer doação, no lugar de ajudar o próximo, no lugar de fazer caridade, só torra dinheiro para farra, para festa, para bagunça. Sabemos bem como funciona por aí, né? Tem alguns outros que realmente se preocupam com o conteúdo transmitido, apesar de receber fartas doações. Ou seja, tem aqueles que só pensam em dinheiro mesmo, tem aqueles que se preocupam com o conteúdo, mas acabam sendo seduzidos pelo dinheiro porque é uma grande quantidade, né? E tem aqueles que a gente chama de verdadeiros evangelizadores, que eles utilizam as doações somente para subsistência própria. Como subsistência é assim, né? É manter o templo, fazer uma manutenção, não pode deixar o templo cair aos pedaços, pagar as contas, porque templo, igreja, centro, que seja, tem conta de luz para pagar, tem conta de água para pagar, tem as suas continhas ali, um IPTU precisa pagar, né? Os impostos básicos, e usa muito do dinheiro arrecadado para doar. A gente lá no centro tem aquelas 35 famílias da cesta básica e tal. A gente lá é nesse perfil. A gente usa apenas para subsistência, e a subsistência mesmo é no osso. Muitas vezes nós, trabalhadores, colocamos dinheiro lá para ajudar, porque as doações só de quem toma passe não atende. E tudo bem, não tem problema, estamos lá para isso mesmo. E a gente ajuda nas cestas básicas, né? A gente trabalha da Silvana, lá do Luiz, são 35 famílias que a gente ajuda, né? Mas o que interessa é demonstrar que todos esses, mesmo aqueles mais gananciosos, de uma forma, mesmo que indireta, eles fazem o bem para as pessoas. Porque as pessoas que vão lá e acreditam naquelas pessoas que só passam a palavra de Deus no palco e não nas atitudes fora, mas pelo menos no templo passam o conhecimento, o evangelho, né? Vamos dizer assim, usa podemos chamar de enganadores, com muitas aspas aqui, mas mesmo eles indiretamente fazem bem. Porque esses enganadores, eles acabam enganando a si mesmos. Porque eles têm uma baita oportunidade de realmente fazerem o bem através do evangelho de Jesus, e eles só querem saber da ganância e do dinheiro. E eles poderiam estar realmente fazendo um bem maior, né? Eles foram colocados naquele caminho para fazer esse bem. E, às vezes, o dinheiro fala mais alto. Então, eles acabam se enganando a si mesmos. Eles vão ser prejudicados, eles vão ter que pagar por isso. Mas as pessoas que estão ouvindo, que têm fé e acreditam realmente na palavra e buscam seguir o caminho, por mais que a atitude da pessoa seja errada, mas a palavra é correta. Ele lê, ele está interpretando de uma forma do bem, e se aquilo serve para aquela pessoa e transforma aquela pessoa numa pessoa melhor, pô, isso é legal, isso é bom. A gente talvez não possa, vamos assim, questionar um pouco o método, mas se está fazendo bem para aquela pessoa, ótimo, continue lá, né? Então, mesmo que os enganadores se enganem, mas se as outras pessoas que têm fé e que ouvem a palavra e seguem os caminhos de Jesus e aprendem o caminho de Jesus e se tornam pessoas melhores e absorvam Jesus no coração e através da fé e se tem a sua resignação, então esquece o pastor, ouve o que ele tem que falar e aprende, porque quem está ensinando é Jesus, não é o pastor. Entendeu? O pastor só está lendo o livro, só está lendo a Bíblia lá, só está lendo, transmitindo. Você tem que aprender com Jesus, né? Esquece o pastor, aprenda o que Jesus está te ensinando. Se isso faz bem para você, ótimo, segue. E o Emmanuel deixa muito claro isso, né? Que quem não tem o Espírito de Cristo dentro dele, e mesmo, não importa a forma que você adquiriu, mas se você tem o Espírito de Cristo dentro de si, né? E nós temos que colocar isso em prática, em pensamento, em sentimento, esses ensinamentos, em todos os momentos da nossa vida, tá bom? E também não adianta a gente lembrar dos ensinamentos ou invocar Jesus somente nos momentos de necessidade. Ou sabe quando o calo aperta, ou a gente tem um problema, eu vou lembrar de orar. Tá, tudo bem, você está pedindo, mas se você estivesse ali com Jesus no coração, todas as atitudes estivessem
com ele presente, a chance de, quando você precisar ser atendido ou as coisas derem mais certo, é muito maior. Então, você vai no centro, você aprende, mas você não põe nada em prática. Suas atitudes estão totalmente fora. Mas aí, a hora que você aperta, você começa, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí não dá, né? Aí às vezes aquela ajuda não vem, ou às vezes ela vem de um jeito que você não queria, ou você nem entende como que a ajuda veio, ou nem percebe que a ajuda está vindo, porque você não tem o Espírito de Jesus no coração, e aí acaba nem percebendo que aquilo é a sua ajuda, que talvez não é a que você estava esperando, e aí vai fazer um monte de crítica, e adianta o quê? Não vai adiantar nada, né? Então, a gente pode sim fazer prece, pedir luz, no momento, numa situação de dificuldade, né? Mas a gente só vai receber, vai ser atendido através do nosso merecimento, através das nossas atitudes, se a gente realmente estiver no caminho. Se nossas atitudes diárias é tudo desviado do caminho, tudo uma bagunça, e aí na hora que o calo aperta a gente pede, não vai rolar, tá bom? E aí depois não adianta reclamar. Essa é a mensagem do texto, né? E assim, todo mundo, aqui só para encerrar, tá bom? Todo mundo quer a companhia fraterna de Jesus, quer dizer que tem Jesus do lado, que a gente está seguindo o caminho, que é ali, né? Tem aquela passagem, né, que você estava caminhando na praia com Jesus e de repente você só vê um par de perna, aí você fala, pô, Jesus, você me abandonou? Aí Jesus fala, não, eu te carreguei no colo. Os passos que sumiram foram os seus, não foram os meus, né? Porque Jesus estava lá com a gente. Mas a gente tem que estar no caminho para receber isso, tudo bem? Mas se a gente não coloca em prática os ensinamentos, não fizer os esforços necessários para receber essas dádivas, se a gente não faz o esforço necessário para a gente estar com Jesus, ele não vai estar com a gente. Tudo bem, pessoal? Esse é aqui a mensagem de hoje. Tá, a gente tem que ter o Espírito de Jesus no coração e tem que seguir o caminho, sem desviar muito. Legal? Vamos lá. Agora eu vou chamar minha amiga Lúcia. Vamos lá, Lulu. Deixa eu pôr você aqui. Deixa eu fazer uma mágica aqui. Vamos ver se vai dar certo. E para a Lu fazer as nossas vibrações. Vou te deixar com o Mestre Jesus, tá bom, Lulu? Boa vibração para você aí. Tá ótimo, gente. Excelente palestra. Estava muito bom, muito interessante. E é isso mesmo, né, gente? A gente se colocar à disposição da chegada do Mestre Jesus na nossa vida é o mais importante, né? Boa noite a todos, né? Acabei deixando boa noite para agora. Vamos lá correndo pegar água, quem não pegou ainda, né? Vamos se preparando, então, para esse momento de vibração, que é tão importante. Essa energia que a gente pode estar doando para as pessoas, fazendo bem ao nosso próximo, fazendo bem a nós também. Tá bom? Então, acho que já deu tempo, né, de vocês correrem pegar água, e vamos, então, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos fechando nossos olhos, abrindo os nossos corações com toda a intensidade de amor que a gente tem para doar, com toda a intensidade dessa aproximação com o Mestre Jesus, com Deus, e com toda essa possibilidade que o plano espiritual tem de recolher todas essas vibrações que a gente vai fazer agora para levar nos lugares em que mais se fizer necessário. E assim, com essas vibrações de amor e com todo o amparo do plano espiritual, vamos vibrando por todo o planeta Terra. Que cada país desse nosso planeta possa ser amparado, iluminado, que os dirigentes dos países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, possam receber o discernimento, o amor do Mestre Jesus, para que possam fazer melhor pelo seu povo, para que eliminem as guerras, a diversidade, né, a fome, o sofrimento. Que essa luz do Mestre Jesus envolva todos, de alguma forma, de que todo o plano espiritual possa acolher a cada um. Que possamos vibrar muito pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, por aqueles que têm poder, para que possam fazer o melhor pelo nosso povo, pela população, para que possamos receber o melhor que temos a receber. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram nas ruas,
que se encontram em situação de fome, de desamparo, onde lhes falta um lar, onde lhes falta alimento, que possamos vibrar por albergues, por asilos, por orfanatos, por delegacias e penitenciárias, onde as pessoas que eles se encontram possam se redimir de seus erros e voltar à nossa sociedade, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos vícios, de todos os tipos, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram num leito de dor, que a luz do Mestre Jesus possa amparar, iluminar, que a luz do amor e da paciência possa chegar a cada um, que possamos vibrar muito intensamente por todos os irmãozinhos que foram citados no chat, que cada um, mediante a sua possibilidade, a sua necessidade, o seu merecimento, possa receber toda a energia que vem dos nossos corações, que vem das vibrações do Mestre Jesus, que em nome dele possamos vibrar por todos, que possamos vibrar por todos os nomes que se encontram nas caixinhas no centro, por todos aqueles que nesse momento cada um de nós, muito especialmente, deseja vibrar, que possamos vibrar muito fortemente por todos aqueles que sofrem de males, como males neurológicos, como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, que cada um possa receber um lenitivo, um momento de amparo e de auxílio e de muito amor do Mestre Jesus, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram com câncer, com doenças autoimunes, com doenças crônicas, com doenças ortopédicas, com patologias de todas as formas, que se encontram necessitados de um abraço, um cuidado, uma energia e muito amor dos nossos corações, que em nome do Mestre Jesus possamos vibrar muito por todos os desaparecidos, que possamos vibrar muito por aqueles que de alguma forma tiraram suas vidas, que possamos vibrar pelos encarnados suicidas que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pouco de arrependimento de seus corações possam ser vistos pelas caravanas socorristas e que possam então ser resgatados e levados para um banho, para um cuidado, para uma alimentação, para recomeçarem a sua jornada. Que possamos vibrar por todos aqueles desencarnados de nossos corações, aqueles que precisam receber um ramalhete de flores de saudade nesse momento, onde que possamos alcançá-los com o nosso amor, com o sentimento de saudade, mas com o sentimento de compreensão de que um dia iremos nos reencontrar. Que possamos vibrar por todos aqueles que tanto necessitam, por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que possamos vibrar por nossos desafetos, que possamos perdoar e sermos perdoados por qualquer coisa que possa existir de indevido, que possamos vibrar por nossos familiares, por nossos amigos, muito especialmente possamos vibrar agora por nossos lares, por lares que também se encontram em desarmonia, que a luz do Mestre Jesus e a chama depuradora possa entrar em nossos lares, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento, que todo o nosso lar possa ser iluminado pela luz do Mestre Jesus, que cada um que se encontra em nossos lares possam receber essa bênção também, para que possamos efetivamente estar junto ao Mestre. E assim, pedindo autorização para vibrarmos por nós mesmos, que possamos ter forças para trabalhar na reforma íntima, que possamos ter forças para mais essa semana e que possamos vibrar muito, sempre, por uma oração, por uma prece, e que possamos ter forças para cumprir a nossa missão, a nossa necessidade e a compreensão de que o Mestre Jesus sempre ao nosso lado está. Que o plano espiritual esteja conosco para mais essa semana
e que o Mestre Jesus e que Deus nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E assim, gente, vamos aqui encerrando essa noite de Evangelho, essa noite de tanta luz, que vocês tenham uma semana iluminadíssima, que a hora que levantarem amanhã vocês estejam repletos de energia para mais essa semana que se ilumine e que nós possamos nos ver, então, na quarta-feira, porque afinal quem faz a palestra sou eu. Então, um beijo a todos, Thales, parabéns pela palestra e a gente se vê já já. Obrigado, Lu. Uma semana maravilhosa para todos vocês, muito abençoada, muito iluminada. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.